Já ouviu falar da Curve, empresa fitness para mulheres? Só vem. Efetuar altos investimentos na facilidade de uso do site da empresa, mas não corrigir sua baixa velocidade de operação ou oferecer menos serviços do que o melhor concorrente a preços mais altos são contradições estratégicas. A empresa usa a palavra megahertz em vez de velocidade, temperatura de fontes termais em vez de água quente. Os atributos de valor são expressos de forma que os compradores compreendam e valorizem, ou estão na forma de jargão operacional. O tipo de linguagem usada reflete a visão estratégica da empresa, se é de perspectiva de fora para dentro ou de dentro para fora. O primeiro princípio da estratégia do Oceano Azul é reconstruir as fronteiras do mercado para se libertar da concorrência e criar oceanos azuis. Identificamos 6 condições básicas para reformular as fronteiras do mercado e chamamos de modelo das 6 fronteiras. E nenhuma dessas fronteiras exige visão ou antevisão especial do futuro. As empresas precisam observar as indústrias alternativas, outros grupos estratégicos, diferentes grupos de adquirentes, ofertas de produtos e serviços complementares, distintos apelos funcionais e emocionais do setor, e inclusive o transcurso do tempo. Isso proporciona às empresas alguns profundos insights sobre como estabelecer oceanos azuis. Primeira fronteira: examine os setores alternativos. Para gerenciar suas finanças, as pessoas podem comprar e instalar pacotes de um software especializado, contratar um contador ou simplesmente usar lápis e papel. O software, o contador e o lápis são substitutos genéricos uns dos outros. São diferentes, mas executam a mesma função: ajudar os usuários a gerenciar suas finanças pessoais. E você pode ajudar mais pessoas a receberem esse conteúdo, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Obrigada. Já restaurantes e cinemas oferecem prazer gastronômico e entretenimento visual, respectivamente. Apesar das diferenças, as pessoas vão com o mesmo objetivo: passar momentos agradáveis fora de casa. Restaurantes e cinemas não são substitutos, mas alternativas. Você quer passar 2 horas agradáveis? Como obter esse resultado? Ir ao cinema? Procurar uma casa de massagem? Ler um bom livro? O processo mental é intuitivo, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Abandonamos esse raciocínio intuitivo quando nos tornamos vendedores. Com muita frequência, os espaços entre indústrias alternativas oferecem oportunidades para inovações de valor. A NetJets oferece aos clientes 6,25% da propriedade de uma aeronave a ser compartilhada com outros 15 clientes, cada um com direito a 50 horas de voo por ano. A partir de pouco mais de $400 mil, além de tripulação, manutenção e outros custos mensais, as empresas podem adquirir uma cota de um avião de $7 milhões. Assim, passam a desfrutar da conveniência de um jato particular ao preço de uma viagem aérea comercial, enquanto 70% dos voos comerciais cobrem
apenas 30 aeroportos em todo o território americano, a NetJets oferece acesso a mais de 2.000 aeroportos dos Estados Unidos e a mais de 5.000 aeroportos em todo o mundo, em localidades convenientes, perto de centros de negócios e destinos populares. Nos voos internacionais, o avião particular taxia diretamente até o posto da alfândega e não mais se necessita de conexões de voos, viagens que, do contrário, exigiriam pernoites, podem ser concluídas num único dia. Talvez ainda mais atrativo seja o fato de o jato estar disponível mediante aviso com antecedência de 4 horas. Na indisponibilidade de aeronave, a NetJets aluga outra para o cliente. O maior sucesso em telecomunicações no Japão desde a década de 1980 também estabeleceu seu sucesso por meio da primeira fronteira. Estamos falando do emoji da NTT da Docomo, lançado em 1999, que rompeu a necessidade de escolha entre alternativas não mediante a criação de uma nova tecnologia, mas concentrando-se nas vantagens decisivas da internet em relação ao telefone celular e vice-versa. A empresa reduziu ou eliminou todos os demais atributos. O botão emoji, que significa interativo, internet, informação, e o pronome I em inglês. Os usuários apertam para ter acesso aos poucos aplicativos realmente interessantes. Nem o telefone celular comum, nem o PC, como o laptop, foram capazes de competir com a singularidade da curva de valor do emoji. Até 2009, 10 anos após seu lançamento, o número de assinantes subiu para pouco menos de 50 milhões. E as receitas aumentaram de 295 milhões de ienes para 1 bilhão e 589 milhões de ienes. Os serviços emoji não se limitam a conquistar clientes dos concorrentes. Ampliaram drasticamente o mercado, atraindo jovens e idosos. Muitas outras histórias de sucesso surgiram da observação de alternativas para criar novos mercados. Quais são os setores alternativos do seu próprio setor? Por que os clientes fazem escolhas entre eles? Ao se concentrar nisso, é possível criar o oceano azul de um novo espaço de mercado. Segunda fronteira. É possível também criar oceanos azuis por meio da análise de grupos estratégicos. O termo se refere a um conjunto de empresas que, dentro de um mesmo setor, adotam estratégias semelhantes e que podem ser, geralmente, classificados com base em 2 critérios: preço e desempenho. As empresas de carro de luxo e as empresas de carros populares parecem não competir entre si. A Curves, empresa fitness para mulheres, com sede no Texas, em 10 anos obtiveram mais de 2 milhões de membros, quase inteiramente pelo boca a boca e por indicação de amigas. Ajude você também indicando esse vídeo para os amigos, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Obrigada. Num extremo estavam as academias tradicionais, no outro, programas de exercícios em casa, com vídeos, livros e revistas. A maioria das mulheres não vai à academia para buscar máquinas especiais, cantinas para refeições leves, vestiários com sauna, piscinas.
e da chance de se encontrar com homens. No entanto, a principal razão pela qual grande parte delas opta por academias de ginástica é o fato de em casa ser fácil encontrar desculpas para não malhar. É difícil ser disciplinada na própria casa quando não se é uma entusiasta comprometida pelos esportes. Praticar exercícios físicos em grupo em vez de sozinho é mais motivador e mais prazeroso. Por outro lado, as mulheres que preferem programas de exercícios em casa levam em conta principalmente a economia de tempo, o custo baixo e a privacidade. Na Curves, as máquinas estão dispostas em círculos para facilitar as trocas entre as clientes, tornando o ambiente mais agradável. Usa aparelhos hidráulicos que não precisam de ajustes. São seguros e fáceis de usar. Projetadas especialmente para mulheres, essas máquinas reduzem o impacto e desenvolvem a força e a musculatura. Durante os exercícios, elas podem conversar e motivar umas às outras. Com pouco ou nenhum espelho nas paredes, as mulheres não se observam, nem se veem sob os olhares de homens. Completam o círculo de máquinas de musculação e de aeróbica em 30 minutos, o que resulta na queda dos preços para cerca de $30 por mês, abrindo o mercado para a maioria das mulheres. O modelo de negócios de baixo custo torna acessíveis suas franquias e explica sua rápida proliferação. A Curves não compete diretamente com outros conceitos de saúde. De forma física, ela criou uma nova demanda. Ralph Lauren criou o Oceano Azul da alta moda sem moda. O Lexus da Toyota criou o Oceano Azul ao oferecer qualidade e sofisticação a preços mais próximos de outras marcas menos sofisticadas. A Champion, com suas casas pré-fabricadas, que são rápidas de construir e usufruem de enormes economias, geram custos mais baixos, mas também oferecem opções de acabamento sofisticado. Mudou o conceito de casas pré-fabricadas. Resultado? Mais clientes de renda baixa e média passaram a se interessar por essas casas, em vez de alugar ou comprar um apartamento. Quais são os grupos estratégicos do seu setor? Por que alguns clientes sobem ou descem a escala de ofertas do mercado para níveis mais ou menos sofisticados? Terceira fronteira. Na maioria dos setores, os concorrentes convergem em torno de uma definição comum de quem é o comprador-alvo. Os compradores que pagam pelo produto ou serviço podem não ser o usuário final. E, em alguns casos, também entram em cena os influenciadores. Desafiar a sabedoria convencional do setor a respeito do grupo de compradores, não raro conduz à descoberta de novos oceanos azuis. A primeira solução de fornecimento de insulina amigável ao usuário foi concebido para eliminar o incômodo e o embaraço da aplicação. A Novo Pen parecia uma caneta tinteiro que permitia que o paciente sempre trouxesse consigo uma pequena unidade, a dose de medicamento suficiente para uma semana. Permitia até que pacientes cegos controlassem a dosagem e a aplicassem em si mesmos. Mais tarde, o Inovo desenvolveu um sistema com memória eletrônica integrada que era mostrada no visor a dose atual, a última dose e o tempo decorrido, evitando o risco de esquecimento. Quarta fronteira. O segredo é definir a solução total procurada pelos compradores
quando escolhem produtos e serviços antes, durante e depois do uso. Esse é o valor inexplorado em serviços e produtos complementares. Por exemplo, serviços de babysitter e de estacionamento são necessários antes de ir ao cinema. A NAB, empresa húngaro fabricante de ônibus, adotou a fibra de vidro nas carrocerias, que reduziram os custos de manutenção preventiva, tornaram os consertos mais rápidos, mais baratos e mais fáceis, menor peso, redução de combustível, motores menos potentes, menos eixos, resultando em custos de fabricação mais baixos e maior espaço no interior dos veículos. A Philips Electronics lançou uma chaleira com filtro no bico que retinha as partículas de calcário. Nunca mais os ingleses encontrariam aqueles corpos estranhos flutuando no chá. O que acontece antes, durante e depois do uso do seu produto? Você tem condições de identificar os pontos de dor e eliminar essa dor com seus produtos e serviços complementares? Guarda. E entre este... E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.